Então, nessa segunda aula a gente vai falar sobre a aba, sobre o menu, né? Edição, Edit, que quais são o conteúdo que está dentro do menu Edição. Uma das coisas bastante importantes dentro do Cinema 4D é a possibilidade de você fazer alguma coisa, né? Vamos supor que você está modelando esse objeto, vamos supor. Aí você viu que não ficou muito legal, então você pode desfazer, né? Você pode vir aqui e desfazer isso. Isso é uma característica muito legal do cinema 4D. Eu não sei se o Maya ou o After tem essa possibilidade. Penso que tenha ou que seja um pouco diferente. Aqui é o clássico e velho Ctrl Z, entendeu? Tanto é que a gente tem aqui na edição, a gente tem o Ctrl Z, o Ctrl Y, que é refazer, né? Desfazer e refazer. Aqui nós temos opções de recortar. Vou fazer aqui com. Vou dar mais Ctrl Z. E ó, você pode ver que ele volta muito. Ctrl Z volta bastante dele. Aqui nós temos a opção de recortar um objeto, né? Nós temos a opção de colar, de copiar e colar. Ó, você percebe aqui que ele criou dois cubos, né? E nós temos a opção de deletar também. Ó, nós temos a opção de recortar, copiar, colar e deletar. Opções simples que todo mundo conhece, né? E aqui a gente vai para uma parte que é uma bastante interessante. Isso aqui é configuração do projeto, né? Como a gente vai configurar o projeto, se a gente for trabalhar com mais pessoas, quais são as anotações que a gente vai fazer sobre o projeto para que as outras pessoas entendam sobre o projeto, né? Vai ser tudo aqui em configurações do projeto, que seria o Ctrl D. Quando a gente clica aqui nessa configuração do projeto, ele automaticamente ele abre uma aba aqui do outro lado, certo? E aqui a gente vai ver várias questões sobre o projeto, sobre configuração dos projetos, como a gente quer ver esse projeto, coisa do tipo. Como a gente vai deixar informações para que outras pessoas trabalhem no projeto. Tá tudo nessas opções aqui. Primeiro a gente tem as configurações dos projetos. Aqui dentro da configuração dos projetos a gente tem a configuração da escala. O que seria essa escala? Qual é a referência do tamanho desse quadrado ao tamanho do objeto que vem sendo trabalhado dentro do cinema 4D? Ó, se a gente muda a escala aqui para 50, ó, o que ele muda aqui? Ele fala que a grade mudou também. Aí, o espaço da grade mudou, então os espaçamentos dessa grade aqui em relação ao objeto também mudou. Eu vou deixar o padrão aqui que é 1, né? Ó, a grade e o espaço é 100 centímetros, certo? Aqui é em centímetros, você pode também colocar em milímetros, metros ou coisa do tipo. Eu vou deixar aqui o padrão que é centímetros, mas sabe, isso seria o tamanho da grade em relação ao objeto. Você não está alterando o tamanho do objeto, você está alterando a escala do projeto, né? Digamos assim. Esse aqui é um conversor, né? Vamos supor que é de 1 centímetro, eu quero que a escala mude para 10 centímetros. Entendeu? Você viu que alterou? Entendeu? Ou ao contrário também, o objeto ficou bem maior em relação à grade. Lembrando que ao fazer isso, vou colocar 10 para 1. Ó, o objeto já mudou, né? A escala em relação ao objeto. Lembrando que ao fazer isso, não existe Ctrl Z para isso. Quem vai trabalhar com arquitetura, né? Que quer fazer uma escala, por exemplo, que ele quer construir, quer colocar uma casa dentro de um lote, então ele quer criar uma grade que seja o tamanho do lote. Então isso é bastante interessante. Opa, ocorreu algum problema aqui. Outra coisa, mudando aqui, a gente vai falar agora de FPS. O que é FPS? FPS é a quantidade de frame por segundo no editor, né? Vou abrir mais um pouquinho aqui o editor, certo? Eu vou fechar esse projeto porque esse projeto aqui ele não vai esclarecer bem isso. Eu vou abrir outro projeto aqui. Vou abrir esse projeto aqui. Esse projeto vai ser legal pra gente entender isso aqui. O padrão que tava lá era 30, né? Quando eu coloco uma animação, ele está gerando para mim no editor um vídeo, né? E ele está falando assim, quantos frames tem por segundo que você quer que tenha aqui no editor. Aqui eu tô com 30. Ó, se a gente colocar 10 frames, olha o que vai acontecer, né? Vai parecer mais um stop motion, porque ele está fazendo 10 fotos por segundo, diferente quando eu faço 30, ele está fazendo 30 fotos por segundo.
E aí eu posso também colocar 120 frames por segundo. Quem já trabalha com edição de vídeo entende muito bem isso, né? Aqui no caso eu vou deixar em 30. Mas se vamos supor que você está fazendo um stop motion, né? E você quer ver aqui no editor como seria mais ou menos o stop motion, você deixaria em menos, que geralmente o stop motion você pode fazer em 10, 14, entendeu? Certo? Vou deixar o padrão aqui que é 30 no tempo do projeto. Isso aqui é onde a linha, né, a timeline, vai estar. Pode perceber aqui que ela vai de 0 a 90, né? Percebe aqui que ela vai de 0 a 90. São 90 frames. Aqui eu posso falar, não, mas eu quero que ela vá até a 24. Em vez de eu vir aqui e colocar 24, eu venho aqui e coloco 24. Né? Eu posso, não, eu quero que ela vá até 30. Vai ser 30. 45, sei lá. Enfim. O zero também. Isso é mais para isso, para uma questão de localização. Aqui nós temos o mínimo, o tempo mínimo e o tempo máximo. O que é isso? O tempo mínimo, vamos supor que eu quero ver no editor apenas do 10 ao 90. Eu não quero começar do 0 ao 10, do 0 ao 90. Eu quero simplesmente do 10 ao 90. Eu simplesmente aqui seleciono. Ele vai fazer uma espécie, ele vai fechar mais, entendeu? E aí a animação já começa do 10, não começa do 0, entendeu? Aqui, ó. Quando eu coloco aqui, ela começa do 0. E aqui é o tempo máximo. Eu quero que ela comece do 10 e vá até o 20, digamos assim. O que vai acontecer aqui? Opa. Opa. O que vai acontecer? Ela já começa aqui do 10, do frame 10, e vai até o frame 20. Isso é basicamente para isso. Você criar uma margem. Uma margem de coisa. Isso aqui. Que aqui você pode fazer isso também. Você pode colocar aqui, ó, 20 e 50. Essa mesma coisa que você faz aqui, você pode fazer aqui. Você vai entender que o cinema 4D, ele tem várias maneiras de fazer a mesma coisa, né? Que isso é legal também. Essa opção aqui é sobre o preview. Para que serve um preview dentro de um programa de 3D? É para você fazer um render bem baixo, com uma qualidade bem baixa do projeto, do que foi criado dentro do projeto, né? Para você não gastar muito tempo e não gastar muito recursos alocados da máquina em um render que é somente para você perceber mais ou menos como está o movimento, como está a iluminação, coisas do tipo. Essa opção é justamente para isso. Aqui ele vai fazer a mesma coisa que a gente faz aqui, ele vai delimitar o começo e o final, né, do render. Você pode perceber que o projeto aqui vai de 0 a 200, certo? Vou colocar aqui 90. De 0 a 90. Só que eu quero o preview só do 30 ao 40. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui e falo preview de 30 a 40. Certo? Ó, ele vai começar, o preview só vai ser de 30 a 40. Ele só vai fazer esse render para mim. Tanto é que quando eu venho aqui no Make Preview, a Preview Range, tem a questão nominal. Aqui também você pode alterar algumas opções, mas você vai perceber que ele vai fazer o preview só do 30 ao 40. Entendeu? Isso é render? Não, isso é um preview. E lembrar que isso é um preview do editor, não é um preview do render. Então você, assim, você que está assistindo isso aqui não é uma renderização, ele vai fazer um preview do editor, dessa parte aqui, ó. Entendeu? Para que você veja, às vezes está com muitos objetos dentro do editor e ele está meio que travando, então você tem a opção de fazer um preview. Essas outras opções aqui, eu falarei delas em uma ocasião mais que você já tenha um entendimento maior, porque ela vai depender de várias outras questões aqui dentro do programa, entendeu? Então eu não falarei sobre essas opções aqui. Para esclarecer, assim, para deixar mais ou menos o que é, seria uma máscara. Por exemplo, ele quer que o objeto gerado não seja visualizado dentro do editor, aqui dentro da perspectiva, entendeu? Da câmera default. Então seria mais ou menos isso. Aqui é a cor do objeto, né? Você pode perceber que quando a gente cria um objeto, né? Por exemplo, eu vim aqui e crio um cubo, ele vem com a cor padrão, né? Eu posso alterar essa cor padrão, mais azulado, 60% cinza, ou posso customizar e colocar uma cor que eu quiser. Vamos aqui, vamos colocar um verde, aqui, entendeu? Olha o que acontece. Ele alterou a cor lá do objeto, certo? Isso é para você customizar. Essa opção aqui, ela é uma opção
muito interessante. Ela está relacionada a você não usar tantos recursos para não pesar o programa, né? Para não pesar a sua dinâmica de trabalho. Vamos supor que tem aqui, sei lá, 500 cubos. E aí você está trabalhando com a câmera e a câmera fica vendo os 500 cubos, mas você só quer trabalhar com um cubo específico que está perto da câmera, entendeu? Então, isso é bastante interessante. O que é que ele faz? Eu vou copiar esse número, eu vou copiá-lo porque pode ser difícil, eu lembro bastante. E vou colocar, vou tirar dois zeros, certo? Vocês perceberem que o cubo desapareceu. Eu vou colocar mais um zero aqui. Mais dois zeros, tirar só um. E aí eu vou distanciando. A maneira que vai distanciando, você pode perceber que ela vai desaparecendo. Em vez aqui, eu vou colocar um 9. Ó. Em vez do 9, eu vou colocar um 2. Ó. A maneira que eu vou distanciando o objeto, ele vai desaparecendo. Por quê? Que eu falei, para você não gastar tanto recurso como memória, coisa do tipo. Porque aí vamos supor que tenha dentro aqui do editor tenha muito elemento. Então, assim, você não precisa ficar olhando todos os elementos de uma vez só. Você precisa ver o que está ali perto para você trabalhar o que está ali perto. Então, essa opção surge nesse sentido, entendeu? Essa opção aqui está relacionada a usar perfis de cores, né, dentro do editor, né? Às vezes você quer usar um perfil de cor diferente para visualizar, uma coisa do tipo. É aqui. Toda essa configuração aqui você pode salvar. Né? Eu posso salvar, né? Posso falar que o autor aqui seria eu, né? André Gomes. As informações, falar alterei projeto na escala tal e blá 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 blá. Posso aqui e posso dar um ok que ele salva. Sim, quero que salve. E aí quando você carregar, você pode recarregar esse perfil para outros projetos, né? Isso é bastante importante quando você vai trabalhar com várias pessoas também, entendeu? É importante que você faça esse tipo de comentário, que você deixe o arquivo com bastante referência. Aqui nós vamos para informações. A informação é o documento, né? É um documento, porque aqui você vai deixar toda a informação do projeto, até direitos autorais do projeto, informações, como esse projeto foi criado, qual a ideia desse projeto, coisa do tipo. Você pode fazer uma argumentação e aí quando você passa esse arquivo para outra pessoa, essa outra pessoa vem aqui, esse outro profissional vem aqui e dá uma olhada sobre o projeto, né? Dá uma olhada como foi estruturado, se você criou alguma estrutura, se tem algum segredo, né? Ou coisa do tipo. Isso aqui é um preview da imagem, né? Um preview do projeto. Quando você coloca em um tamanho grande, né? Lá no Windows, ele vai mostrar uma imagem de dentro do projeto. E aí aqui você escolhe qual é a imagem, que tipo de imagem você quer. Se você quer que ele apareça assim, ó. Você só salva assim e quando você for previsualizar lá, você vai visualizar assim. Aqui ele vai falar onde está o projeto. Em que diretório está o projeto, em que pasta está salvo o projeto, certo? Que é sobre a licença, a data de criação do projeto. Dynamics já é um grau mais avançado do próprio programa, entendeu? De entendimento do próprio programa. Então não falarei sobre ele agora, entendeu? Mas no futuro estarei voltando aqui para referenciar essa parte, né? Para esclarecer essa parte aqui. Referências. Isso é muito interessante para quem programa. Por exemplo, tem diversos objetos aqui, eu não sei o que é esse projeto, então eu clico aqui na setinha, clico e ele vai me falar. Esse é só para você referenciar. Às vezes você coloca vários objetos aqui, né? Você colocou tanto objeto, por exemplo, polígono, você colocou um polígono aqui e você, poxa, que objeto é esse? Então eu clico aqui, ele vai me falar quais são os objetos. Além dele criar dentro essa referência, ela vai ficando aqui. Então, com o tempo, se tiver muito conteúdo aqui, você não tiver nenhuma referência, ele vai fazer uma referência dos objetos aqui. Todos os objetos no projeto vai estar aqui dentro. Isso aqui são anotações, né, que você pode fazer anotações sobre o projeto. Não vou fazer também nenhuma anotação, mas isso aqui é para você fazer perguntas sobre o projeto, para você conversar com outras pessoas que estão trabalhando no mesmo projeto, entendeu? Isso aqui também eu não vou falar, porque isso aqui está relacionado à chave. E aí, essa parte eu não vou falar porque ela está relacionada à chave. E no futuro também eu voltaria aqui para falar um pouco dela. Voltamos aqui ao menu editar, falamos sobre a configuração dos projetos, informação do projeto, né?
Isso aqui seria uma documentação do projeto, né? Que você cria uma documentação do projeto. Isso aqui são informações do projeto em relação ao editor. Vou esclarecer aqui para vocês como funciona isso. Só um minuto. Certo. Quebrei o cubo. E aqui, então, voltando aqui, eu quebrei o cubo, né? Eu transformei ele em objeto editáveis. E você percebe aqui que isso aqui eu vou explicar também para você o que é um objeto editável, mas eu quero que vocês compreendam o que é a função da aba atributos, que está aqui dentro de edição, né? Para que ela serve? Ela serve para você ter informações sobre os objetos. Por exemplo, eu clico nesse objeto aqui no cubo, né? Eu vou aqui nele e clico. Olha o que ele fala para mim. Opa! Ele fala para mim que é um objeto, que é um objeto único, né? Que é um cache. Ele criou um cache dentro da memória. Isso aqui no futuro também eu vou esclarecer um pouco. Ele tem 8 pontos, né? Que são esses pontos aqui, ó. Se você for contar, ele tem 8. Ele tem 6 polígonos, que seria uma lateral assim, ó. Ele tem 6. E cada um, a quantidade que é usada dentro de um cache, que é um espaço de memória, né? Ele tem 6 polígonos, então ele cria 6 caches para esses 6 polígonos. E a memória que é usada para criar esse objeto. Quanto de memória é alocado para criar esse objeto. Muito interessante. Seleção, né? Selecionei o cubo, ele vai me dar informações sobre esse cubo. Total de aresta, total de polígonos, total de pontos. 8, né? Selecionado. Aqui, ó. Vou selecionar 2 pontos, já que já muda. Vou selecionar 3 pontos, assim já muda. Isso é basicamente para isso. E a estrutura, né? Isso aqui é a estrutura do objeto. Aqui é só para você selecionar, por exemplo, aqui eu quero selecionar todos os pontos, né, da estrutura, todos os 8 polígonos, 3 polígonos que são os 8 pontos. Então ele vai coisar para mim. Ou se eu quero selecionar apenas, se é para selecionar parte das estruturas, né? Eu clico aqui, ele já seleciona a parte da estrutura, que são os quadrados ou coisas do tipo. E aqui as texturas. Se tivesse textura, várias texturas, elas iam aparecer aqui também e ele ia dar informações. Nós temos escala do projeto. A escala do projeto, essa escala aqui é a mesma coisa daqui. Escala do projeto. Só são em lugar diferente. Eu te falei, o Cinema 4 dele tem essa questão de ter diversas coisas que fazem a mesma coisa em lugares diferentes. Acho que é para facilitar às vezes, entendeu? Você não precisar ir em diversos menus para acessar essa informação. E preferências. Preferências eu também não vou entrar nessa aula,